Olá, gente, aqui é Padre Joãozinho. Eu estou aqui nos fundos do que você conhece como Conventinho, na Vila São Geraldo, que comemora em 2019 os 100 anos da nossa presença aqui em Taubaté. Aqui você tem a Faculdade Deuniana e aqui o Convento Sagrado Coração de Jesus, conhecido como Conventinho. E aqui que vai acontecer, nesse dia 8 de junho, um grande show do Padre Zezinho, convidados, que vai acontecer aqui, ó, nesse nosso campo de futebol. E o palco estará aqui, você é nosso convidado para acompanhar grandes amigos do Padre Zezinho, como Zé Cabaleiro, Renato Teixeira e outros, o Fagner, Cantores de Deus, Ir ao Povo e tantos cantores que marcaram a vida desse menino de Taubaté, né? Que é a pessoa símbolo aqui dos nossos 100 anos. Ele que no dia 8 vai completar 78 anos de vida. Você é convidado para essa festa de aniversário. Mas eu quero contar um pouquinho dessa história, desses 100 anos. Eu estou caminhando aqui para um lugar talvez menos conhecido do que a Faculdade Deuniana e o Conventinho. Nos fundos nós temos o lugar onde repousam os nossos pioneiros, né? É o nosso cemitério. O cemitério que nós transformamos em espaço de oração, né? E aqui, nesse lugar, estão muitos daqueles que fizeram a nossa história. Em 1906, aqui atrás, onde passa o trem que atravessa Taubaté, passou o nosso fundador, Padre Deon. Ele fez 1000 léguas na América do Sul. Passou aqui em 1906. 2 anos depois, seria fundada a Diocese de Taubaté. E o primeiro bispo, Dom Epaminondas, trabalhou rápido para ter o seu seminário, que foi fundado em 1910. 2 anos depois. Mas o Dom Epaminondas tinha um problema. Ele não tinha padres para o seminário. Então ele falou com o prior da Trapa Maristela, em Tremembé, que estava indo para a Europa, se ele conseguiria encontrar padres para trabalhar no seminário recém-fundado. De fato, o prior da Trapa Maristela encontrou o Padre Deon na Bélgica e Padre Deon entrou em contato com um padre do sul do Brasil, onde nós estávamos desde 1903. Então, esse era o Padre Pedro Stormes, que a pedido do Padre Deon, do fundador, veio a Taubaté. O Padre Pedro Stormes ocupa um lugar aqui, ó, entre os nossos ancestrais. Logo embaixo de Dom Couto, que dispensa apresentações, deuniano, que acabou se tornando depois bispo de Taubaté. O Padre Pedro Stormes passou então aqui em 1914 e indo para a Europa, ele disse para o bispo: eu vou lá, vou encontrar padres na Alemanha. O problema é que nós sabemos o que aconteceu em 1914. Estourou a Primeira Guerra Mundial e não deu mais para o mundo se movimentar. Isso foi até 1918 e o Padre Pedro Stormes, que depois acabou vindo para Taubaté, e a história é longa, o Padre Pedro Stormes se tornou superior provincial na Alemanha e mandou uma carta para Dom Epaminondas em 1918. E aí? Terminou a guerra. Agora, o senhor ainda quer padres alemães aqui em Taubaté? E o Dom Epaminondas foi lacônico. Ele disse que os padres venham. E, de fato, o Padre Pedro Stormes pediu que viesse o primeiro padre, Padre Pedro Boaventura Franken. Foi designado lá de Santa Catarina para vir para Taubaté. Isso em 1918, 1919. Infelizmente, esse primeiro padre faleceu antes de poder vir para Taubaté. Queremos fazer essa memória aqui dele, Padre Pedro Franken. E eles não desistiram. Disseram: um faleceu, vamos agora mandar 3. E então o Padre Pedro Stormes deu essa orientação e vieram para cá os primeiros 2 padres deunianos e mais um irmão. E chegaram no dia 20 de dezembro de 1919
a Taubaté e começaram a trabalhar logo no seminário da Diocese de Taubaté. A história é longa. Lá por 1924, esse pedacinho de terra aqui onde eu estou pisando já era uma chácara dos padres alemães, depois conventinho, e hoje é um lugar que abriga 56 pessoas, entre jovens religiosos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Temos a nossa capela, que é a recepção. Aqui, olha, Dom Couto, nós sempre fazemos memória. Você vir aqui, vai encontrar a nossa capela. Esse é o conventinho, que comemora então 100 anos. Toda a nossa comunidade aqui, mais de 40 religiosos estudantes, e recentemente inauguramos esse espaço de memória, o Memorial Padre Zezinho, autor de tantos livros, discos. E aqui em cima, olha, nós temos lá o Padre Deon, mas depois vamos seguindo aqui, ó, Padre Pedro Stormes, o Padre Guilherme Tonaik, o Padre Fernando Baumhoff, que são os nossos pioneiros, e o irmão Luiz Cronenbrock. E depois acabou vindo para cá o Padre Pascoal Lacroix. Talvez você nem lembre mais do Padre Pascoal Lacroix, mas ele fundou na década de 30, em 1936, para ser mais exato, uma editora, a editora SCJ, que fez furor, e por meio da venda de livros de casa em casa, conseguiu construir esse seminário que você conhece como conventinho. E ele tinha um coroinha, era o Padre Zezinho. O José Fernandes de Oliveira, o Zezinho, que se inspirou no pioneirismo do Padre Lacroix para então se tornar um dos maiores comunicadores da igreja de todos os tempos, que vai fazer 78 anos no dia 8 de junho, e por isso vamos fazer um grandioso show comemorando essa data. O conventinho cresceu como espaço também de estudo e gerou a Faculdade Deoniana, credenciada pelo Ministério da Educação em 2001, e hoje é uma referência no estudo da teologia, da filosofia, da administração de empresas. Aqui eu já estou no conventinho, na Faculdade Deoniana, né? O pessoal vai atravessando essa porta e vem para cá, onde nós temos biblioteca, auditório. O pessoal está em aula nesse momento, por isso estou falando um pouquinho mais baixo, né? Aqui é a Faculdade Deoniana. A primeira aula aconteceu no dia 15 de fevereiro de 1924. Portanto, já vamos comemorar aí também, daqui a pouquinho, os 100 anos da Faculdade Deoniana, que já passou dos seus 90 anos, que é a Faculdade Deoniana. Então, essa é uma belíssima história que precisa ser contada e preservada. Esses nossos pioneiros, essas pessoas que souberam fazer a hora, né? Aqui, a Faculdade Deoniana. Antes você viu lá de trás, né? E agora eu mostro aqui da frente, logo aqui na Avenida Francisco Barreto Leme, nós temos o conventinho, né? E aqui a Faculdade Deoniana. Essa é a obra que foi sonhada um dia por Padre Deon, uma obra que foi incentivada pelo Padre Pedro Stormes, que trouxe para cá tantos seminaristas, leigos, leigas, religiosos, tanta gente que sonhou com o reino do coração de Jesus nas almas e na sociedade, e que agora completa 100 anos de história.